Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe cada dia mais, a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje o Senhor me concede um assunto maravilhoso da palavra e o título é As Evidências de que uma pessoa se converteu verdadeiramente. E eu começo lendo apenas um versículo da palavra do Senhor, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então eu começo dizendo que, sem desculpas e sem atalhos, se eu quero tocar o coração do Senhor, nosso Deus, para que Ele se incline ao meu favor e ter as bênçãos dEle, além de agradá-lo, eu preciso, o primeiro passo que eu devo tomar é me arrepender e abrir mão dos meus pecados verdadeiramente. Evidenciar em minha vida que nasci de novo. E isso começa quando eu ouço a palavra do Senhor de bom grado, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E também diz que aquele que ouve atentamente, que observa, que pratica, virá sobre ele as bênçãos do Senhor, está em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Então, quando eu entendo também a palavra do Senhor, quando eu entendo a vontade dele e aceito de bom grado e acato para a minha vida, então, fazendo isto com inteireza de coração e de bom grado, então, isto é muito favorável para que eu consiga, com a graça do Senhor, nosso Deus, tocar o coração dele para que se incline ao meu favor. E eu quero dizer a vocês que isso implica dizer que vai muito além do que só o fato de ir à congregação. Vai muito além do que eu fazer campanha de oração. Vai muito além do que eu ter uma vida aparentemente correta ou nominalmente cristã. Vai além do externo. O Senhor Jesus Cristo, ele certa feita disse que a verdadeira transformação, ela é de dentro para fora, como se lavasse um copo por dentro, para depois ser fora. Então, para evidenciar que eu estou agradando ao Senhor e andando segundo os seus preceitos e a sua palavra, eu preciso nascer de novo de dentro para fora. E quando é que eu sei que estou verdadeiramente agradando ao Senhor, nosso Deus? E quando eu sei que estou na rota certa para obter as minhas bênçãos? A palavra do Senhor sempre nos implica, nos compele a nós examinarmos a nós mesmos. Isso implica dizer a nós fazermos uma retrospectiva, uma análise, um apurado da nossa vida, incluindo ações, incluindo meus pensamentos, incluindo tudo. E tem um versículo bíblico que diz: examinai-vos a vós mesmos para ver se realmente estáis na fé ou se é que não já estáis reprovados. Então, as evidências de uma nova criatura, como diz aqui, quem está em Cristo é nova criatura. Então, as evidências, a primeira,
é que uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo, o pecado não tem mais domínio escravizador sobre a vida desta nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, não estou aqui querendo dizer que a pessoa se torna autoimune para não pecar. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que aquele que nasceu de novo, que é nova criatura, o domínio do pecado, a escravização do pecado, o domínio de Satanás não é mais sobre a vida desta pessoa. Porque uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo, este vai ter dentro de si, vamos dizer, a palavra do Senhor, as coisas do Senhor, a mente, ela começa a mudar, é uma pessoa que o Senhor vai libertá-la. Então, a evidência de uma nova criatura é quando esta pessoa, ela não anda mais escravizada pelo pecado, nem pelo vício, nem pela uma má conduta, pela uma coisa que a domina. Ela não é mais escrava do pecado. Segundo lugar, quando é que eu sei que estou agradando ao Senhor, que estou mostrando em minha vida a evidência de uma nova criatura e que estou na rota certa para obter as minhas bênçãos? É quando eu observo que a minha vida, ela mudou para melhor no sentido moral, no sentido emocional e nas minhas práticas também. Vamos nos lembrar de Lucas, capítulo 19, o exemplo de Zaqueu. Sabemos que aos olhos de todos ele era um homem de má índole, de má reputação, mas ele não deixou passar desapercebido de maneira alguma a oportunidade de falar com o Senhor Jesus Cristo, que estava passando ali perto dele, que foi alcançável a ele. Ele fez de tudo, deu o jeito dele. E ele, o que é que acontece? O Senhor Jesus entra na casa dele, ele abre o coração, de bom grado recebe o Senhor. Ele resolve corrigir um ponto de sua conduta que somente ele é que podia fazer, porque ele diz ao Senhor assim: mestre, se eu defraudei alguém, a partir de hoje eu vou restituir quadruplicadamente, ou seja, 4 vezes mais. Então isso era um traço, um erro de conduta na vida de Zaqueu, que somente ele podia consertar. Nós não podemos, eu estou orando ao Senhor, buscando a Ele, esperando que Ele conserte tudo na minha vida, e eu achar que eu estou fazendo tudo o que é necessário, porque não é assim. Nós não somos robôs, e nós não somos, vamos dizer, privados de inteligência, de consciência, de termos noção dos nossos atos, e sem se falar que o Espírito Santo nos conscientiza do pecado, da justiça, do juízo. A sabedoria o Senhor dá para aquele que pede, para aquele que precisa. Então, por isso mesmo, somos responsáveis pelos nossos próprios atos, pela vida que tomamos, pelo caminho que escolhemos. Então, eu não posso esperar do Senhor que aconteça tudo, que Ele me conserte, que Ele conserte meus erros, que me faça uma pessoa puritana na presença dEle. Não. O maior preço Ele já pagou por nossos pecados, que foi na cruz do Calvário. E que as consequências dos nossos pecados
seria muito mais, mas muito mesmo pior, se o Senhor não tivesse feito esse sacrifício por amor a nós. E a pior penalidade para nós seria não termos a possibilidade de nos unirmos ao Senhor, de termos acesso a Ele, porque a Bíblia diz que todos pecaram e por isso mesmo estavam destituídos, ou seja, afastados, banidos da glória do Senhor nosso Deus. Mas pelo sacrifício de cruz do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que o castigo que era para nós foi capaz de, ao invés de vir para nós toda essa sentença, o Senhor nos trouxe a paz, porque Ele pagou este preço para que este castigo não acontecesse de todo ser humano na face da terra está isento de se aproximar do Senhor. Então hoje temos livre acesso para se aproximar do Senhor. E aproveito o ensejo para dizer que aproveite os tempos de vida que tem para se lembrar do Senhor. A Bíblia diz, lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, porque haverá dias em que você não vai ter contentamento. E isso eu posso estender, lembra-te do Senhor enquanto você está com vida, enquanto você fala, escuta, entende as coisas, enquanto está com a saúde mais ou menos estável. Lembra-te do Senhor, busque e se empenha por Ele, entregue sua vida, seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais Ele fará. Porque não sabemos o dia de amanhã, certo? Não sabemos o que há de acontecer conosco, somos propensos a nos acontecer qualquer tipo de coisa, de males, de doenças, de situações, de deixar de existir. Então, por isso mesmo que vamos aproveitar o hoje, o agora mesmo, esse momento. Zaqueu aproveitou, ele não foi bobo, e ele ali corrigiu a conduta dele, e isso tanto agradou ao Senhor, que o Senhor disse assim, hoje veio salvação para essa casa, mas que maravilha, esse também era um filho de Abraão, oh, louvado seja o nome do Senhor. E a gente quer que o Senhor entre na nossa casa? A gente quer que o Senhor entre na nossa vida? A gente quer que o Senhor entre nos nossos problemas, nos nossos casamentos, na vida dos filhos, na vida financeira. Mas aí eu pergunto, estamos evidenciando que somos deste Deus o qual estamos pedindo socorro? Ou só queremos os benefícios e nada de compromisso com Ele? Essa é a pergunta que fica para nós. Outra coisa, quando é que eu sei que estou agradando ao Senhor nosso Deus e que estou na rota certa para receber as minhas bênçãos? É quando eu observo que na minha vida está evidenciando os atributos comunicáveis, compartilháveis do próprio Deus que estão entrando em evidência na minha vida. Por exemplo, o Espírito Santo, que tem o seu fruto e as virtudes, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que são coisas provenientes do Espírito Santo. A forte vontade de corrigir-se, de perceber os próprios erros e dizer, não, eu não vou fazer mais isso. Não, porque é que eu estava fazendo, agora eu não quero fazer mais. A pessoa, ela se sente compelida, mas não pressionada de forma opressiva, mas compelida, tem um desejo de fazer o que é certo, de fazer o bem, de ter um senso de lealdade, um senso de perdão, um senso de uma justa e
misericórdia, justiça do Senhor, de amar, de orar pelos inimigos, por aqueles que perseguem, de fazer sempre o bem, um senso de bondade. Então, esses são tipos de atributos que são oriundos do próprio Deus e que ele, louvado seja o nome do Senhor, como nos fez e no estado original nos fez para sermos imagem e semelhança dele, então ele resolveu compartilhar alguns desses atributos que fazem parte vamos dizer, do caráter do próprio Senhor nosso Deus e que ele compartilha conosco. É assim. Tem os atributos compartilháveis, comunicáveis e os não comunicáveis, que é sobre a ira dele, sobre o juízo final. Isso só compele ao próprio Deus. Mas bondade, misericórdia, lealdade, perdão, amor pelo ser humano, mesmo que não recebeu o bem, misericórdia, essas coisas vêm do Senhor e que é possível nós termos a evidência dessas coisas em nossa vida. E uma vez eu observando que não era assim e passo a ser, então eu estarei compreendendo de que eu estou neste rol aqui de nova criatura no Senhor Jesus Cristo, e que os pecados e que a minha vida velha foi desvencilhada, foi lançada para fora, uma vida errônea, uma vida de pecado, e que a coisa na minha vida está se fazendo nova, diferente e para melhor. Outra coisa, quando eu sei que estou agradando ao Senhor e que estou dando evidências de que sou uma nova criatura, encaminhando-se para se tornar filho do Senhor nosso Deus, para obter as minhas bênçãos, é quando eu alcanço o patamar de ser cheio ou cheia do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. E quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, os pensamentos mudam, os sentimentos mudam e as atitudes mudam. Os pensamentos mudam, ou seja, deixam de ser carnais, deixam de ser altamente destrutivos, pessimistas, negativos, e passam a ser pensamentos como a mente do Senhor Jesus Cristo, alinhados à palavra do Senhor nosso Deus. Outra coisa, a nova criatura e o que se torna filho do Senhor nosso Deus, não nascido de carne e sangue, mas do Espírito Santo, ele pensa mais nas coisas de cima do que nas coisas terrenas. Pensa mais na salvação, pensa mais em ser cheio do Espírito, pensa mais nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, pensa mais em buscar ao Senhor, em orar ao Senhor, em estar na presença do Senhor do que nas coisas da terra. Os pensamentos mudam, os sentimentos também mudam. Aqui a palavra do Senhor está escrito, louvado seja o nome do Senhor, Efésios, quero ler aqui, glória ao nome do Senhor, capítulo 4, olha o que a palavra do Senhor diz para nós, louvado seja o nome do Senhor, 4, vamos ler louvado seja o nome do Senhor, do 20 em diante, diz assim, mas não foi a impureza estas coisas que aprendestes do Senhor Jesus Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade no Senhor Jesus Cristo, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis, vos desvencilhasse, solte
das coisas do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renoveis do Espírito Santo pelo entendimento, revistais o novo homem, a nova criatura, segundo a vontade do Senhor nosso Deus, em justiça, em retidão, em procedente da verdade. Por isso, deixe a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo, se furtava, não furte mais, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, e se possível para acudir, ajudar o necessitado, não saia da sua boca palavra torpe, palavra obscena, e se unicamente é o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim que outros que escutem vejam a graça do Senhor, nosso Deus, emanando nas nossas vidas, não entristeça o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós sentimento de amargura, de cólera, de ira, de gritaria, de blasfêmia, de toda malícia, malignidade. Antes seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, assim como o Senhor Jesus Cristo fez e nos amou e nos perdoou. E o capítulo 5, versículo 1 diz: sede, pois, imitadores do Senhor nosso Deus, como filhos amados. Oh, maravilha! Então, os sentimentos mudam, as atitudes mudam. Ou seja, se mentia, não mente mais. Se enganava, não engana mais. Se adulterava, não adultera mais. Se tinha inclinação para fazer o que era mal, isso vai sendo mortificado na vida da nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E para se manter, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, para se manter, para manter sua vida verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Primeiro lugar, leia a Bíblia diariamente. Se quiser entender como fanatismo, problema é seu. Se achar que a Bíblia é só um livro de pesquisa ou um livro arcaico, o problema é seu. Mas a verdade é, quem quer ser abençoado na sua vida, deve ler a palavra do Senhor e deixar ela entrar na sua vida de bom grado, e não parcialmente, mas totalmente. Foi o que o Senhor disse a Josué no capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9, o Senhor disse: não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Em outras palavras, é o segredo do sucesso, da bênção. Ler a palavra do Senhor, meditar e praticar com interesse de coração e de bom grado. Aí o Senhor diz: então você mesmo fará prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Se esforce, seja corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor nosso Deus é contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. Número 2, para manter a minha vida no Senhor Jesus Cristo, a ponto de ser também chamado filho do Senhor nosso Deus, ore incessantemente. Lucas 18:1, o Senhor contou a parábola de orar sempre e nunca esmurecer e procurar não entristecer o Espírito Santo. Orar sempre. E além disso, ainda que muitas vezes estejamos na tristeza, vem momentos de instabilidade, problemas. A Bíblia diz, Romanos 8:26, que o Espírito Santo do Senhor nosso Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Terceiro ponto, para eu manter a minha vida como nova criatura no Senhor Jesus Cristo. Congregue
no templo físico. Hebreus 10, 25 diz, não deixando a sua congregação, como é costume de alguns, visto que vai chegando aquele grande dia. Por que congregar num templo físico? Porque isto também implica comunhão, é lugar de adoração, de responsabilidade, de uns se unir com os outros, aprender uns com os outros, estarem unidos numa só fé, num só batismo, num só Deus e na mesma palavra. É assim, o povo se congregava, principalmente quando estavam em perigo, quando pecavam, se juntavam, se uniam, faziam juramentos em nome do Senhor e o Senhor abençoava eles. Ah, mas na igreja eu tenho visto tanta coisa, é tanto escândalo, é tanto problema, é tanto isso, é tanto aquilo. É verdade, mas o Senhor disse, ai daquele que por onde vem os escândalos e também o seguinte, a salvação é individual. O Senhor Jesus Cristo é o nosso referencial, ele nunca escandalizou ninguém. E depois a casa, o templo, é do Senhor, a igreja é do dono, é o Senhor Jesus Cristo. É assim. Quarto ponto, cada um de nós venhamos dar de nós mesmos testemunho de fé, glorificando ao Senhor, honrando ao Senhor nosso Deus com as nossas ações. Porque às vezes observamos e queremos apontar os outros, porque pecou, porque fez isso, fez aquilo, e esquecemos da nossa própria vida, de dar testemunho de fé, de andar em novidade de vida, de fazer refletir que somos sal da terra. Aleluia! Glória ao nome do Senhor! E como um referencial de uma pequena luz para o mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Honrar o Senhor, nosso Deus, em nossas ações. E a conclusão que eu quero ler para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 em diante diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, porque morremos para o mundo e assim passamos a viver para o Senhor Jesus Cristo. Por isso essa linguagem. Buscai as coisas lá do alto, onde o Senhor Jesus Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não as daqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória, ou seja, quando ele vier e transformar o nosso corpo corruptível em incorruptibilidade. Fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena, constituída de prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira do Senhor nosso Deus aos filhos da desobediência. E assim, noutra época vocês andavam desta forma, todos nós, mas agora não. Despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns contra os outros, porque vos despiste do velho homem com seus feitos, se revista do novo homem, da nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Procure se encher do conhecimento segundo a vontade e a imagem daquele que te criou, no qual, louvado seja o nome do Senhor. Nesse ponto não há diferença entre grego, entre judeu, entre circunciso e incircunciso, bárbaro, é para todos. Revesti-vos, pois, como eleitos do Senhor nosso Deus, santos e amados, com misericórdia, com bondade, com humildade, mansidão, longanimidade, suportai uns aos outros, perdoai mutualmente, caso esteja queixa contra alguém. Acima de tudo, esteja dentro de nós o amor, que é o vínculo da perfeição, para que venhamos ter paz
e assim sejamos agradecidos ao Senhor e que habite em nós ricamente a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente com sabedoria, louvando ao Senhor nosso Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais e tudo que fizer em palavra e em ação, seja para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.